também, porque, gente, não dá mais para a gente, sabe, ficar achando que a gente é alguém em nós mesmos, na nossa própria força. A gente depende dele, a gente depende do Senhor, né? E o que eu falei, ontem, falei ontem não, porque a gente escreveu, eu lembrei de outro, o que eu falei ainda há pouco, eu não sei o que poderia ter acontecido, e eu não sei, Lília, você está exagerando? Talvez, mas eu quero dizer o seguinte, sabe, eu não sei mesmo. Então, eu quero pegar a minha vida e deixar completamente nas mãos dele, sabe, o tempo todo, porque a gente não tem controle de nada, gente. A gente não tem controle de nada. A gente, domingo, estava na igreja, trabalhou na cantina, eu não pude ficar o tempo todo na cantina, estava dentro da igreja, depois fui para a cantina, estava uma delícia, a gente apanhou tudo, a gente foi embora, vamos embora para casa feliz, né? Vamos trazendo um pouco do que tinha sobrado, eu vou usar de outra forma, e no meio do caminho tudo poderia ter mudado. Eu não sei. E assim, então, não dá mais tempo da gente ficar perdendo tempo, como eu falei lá no início, de estar servindo ao Senhor, de estar resistindo, servindo não, de estar resistindo às ações dele. Então, eu queria compartilhar com vocês de novo. Deixa eu só abrir aqui. Eu queria compartilhar com vocês de novo o que eu falei no domingo, que é como é o seu coração. E é interessante essa pergunta, como é o seu coração, porque se eu perguntar como está o seu coração, você poderia me responder, Lília, olha só, tá legal, eu acabei de fazer um check-up e ele tá jóia, tá tudo certo, o médico falou que eu vou passar dos 100 e não vai ter problema nenhum, tá perfeito. Ou então, não, olha, ele está mais ou menos. Eu fiz um check-up aí, deu algumas alterações, tem algumas coisas eu vou ter que mudar o meu estilo de vida, porque o meu estilo de vida não está fazendo bem ao meu coração físico, não estou falando nem o coração emocional, físico. Então, não está legal, não. Mas a pergunta não é como está o seu coração. A pergunta é como é o seu coração. Porque quando eu pergunto como é o seu coração, só tem duas respostas. Ou ele é empoderado, no sentido de que leva a um coração autossuficiente, que acaba se tornando um coração endurecido, ou ele é um coração quebrantado, como a gente cantou ainda há pouco. Como a Andréia também deu uma pincelada sobre isso. E aí, como vocês já sabem que eu gosto, eu fui para a definição de dicionário, em que fala sobre o que é ser empoderado. E fala o seguinte: aquele que obteve o poder que procurava ou se tornou ainda mais poderoso, que passou a ter o domínio da sua própria vida. Seres humanos empoderados e donos de suas próprias vidas. Gente, dá um poder, né? A pessoa se sente, né? Uma outra definição ainda de empoderado. Se empoderar tem a ver com tomar as próprias decisões, ter autoconfiança e se colocar em primeiro lugar, rejeitando imposições que não refletem os valores e desejos de si próprio. Ou seja, olha só, não, gente, eu me basto, eu resolvo tudo, eu sei, eu não preciso da ajuda de ninguém, eu sou dono da minha própria vida, eu tenho domínio, eu tenho controle total de tudo que acontece. Será que tem? Lamentações 3 não é bem isso que fala, não, né? Lá fala que se não fossem as misericórdias do Senhor, né? E aí a gente bota a graça dele, a bondade, o amor dele se renovarem. Se essas misericórdias não tivessem renovado, nem aqui nós estaríamos, porque elas se renovam, elas são a causa de não sermos consumidos e se renovam a cada manhã. Então, será que eu tenho mesmo todo esse controle? Terá que eu, Lilian, tinha todo o controle ali quando eu estava dirigindo? Vamos para casa, desde cedo fora de casa, vamos finalmente chegar em casa e
e aí, de repente, no meio do caminho, né, veio uma situação que poderia ter mudado ali aquele meu rumo? Será que eu tenho controle mesmo? Será que, como que fala assim, né? Eu rejeito as imposições que não refletem os valores e os desejos que me interessa. Quer dizer, se você fala alguma coisa, se alguém fala que aquilo e aquilo, não, não é isso que eu quero, não é isso que eu acho, não é isso que eu decidi, então eu rejeito qualquer coisa. Será que isso tem a ver com um coração ensinável? Como Jesus disse que é o dele? E aí eu fui no dicionário para ver assim, será que ser empoderada é bom demais mesmo? Porque hoje em dia é a palavra da moda, né, gente? Ser empoderada, vou botar no feminino, né, porque é o nosso universo aqui, ser empoderada é a palavra da moda. Mulheres, vocês têm que se empoderar, vocês têm que ser donas de si próprias, vocês têm que, só vocês, e o resto que se vire, porque o que importa sou eu. Será? 2 Coríntios 3:5 fala assim: não que não nos consideremos capazes de fazer alguma coisa. Olha só, a gente até pode fazer alguma coisa assim. É isso que ele está falando, que o apóstolo Paulo está falando, por conta própria. Porém, a nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacitação vem dele, a nossa suficiência vem dele. Uma outra tradução fala: a nossa dependência vem dele. Né? A Ellen botou: acho que o único controle que temos é estarmos atentos à direção do Espírito Santo. E é verdade. Esse é o controle que a gente tem que ter, essa atenção que a gente tem que ter. Porque aqui a palavra, Paulo estava falando, olha, não é que a gente nos julgue não capazes de fazer alguma coisa por conta própria, mas a verdade é que a nossa suficiência, a nossa dependência vem de Deus. Mas aí eu fui a outros versículos, outros textos que falam, lá em Mateus 4:10, a parte B, que fala assim, Jesus lá na tentação do deserto: adore só o Senhor teu Deus, só a Ele prestarás culto. Porque aqui, nessa definição, fala assim: e se colocar em primeiro lugar, se eu me coloco em primeiro lugar, eu sou a maioral, eu sou a principal, eu sou o centro da minha vida. Né? Não, só o Senhor, só a Ele darás culto, só a Ele prestará culto, só a Ele eu vou adorar. Né? Quando eu acho, não, eu estou em primeiro lugar, isso aponta para o egocentrismo, né? Sou eu, tudo para mim, e na verdade, a nossa vida é tudo por Ele, tudo para Ele, né? Tudo é para Jesus, tudo é por Jesus, glória, pois, a Ele. E aí eu lembro lá de um versículo que eu falo muito, que é 1 Coríntios 10:31. Seja comer, seja beber ou qualquer outra coisa fazer, tudo seja feito para a glória de Deus. Será que se eu estou numa vida completamente egocêntrica, onde eu tenho controle, entre aspas, da minha vida, eu tenho domínio, dá licença, o que você fala, se não me agrada, eu rejeito, será que isso tudo aponta para a glória de Deus? Eu acho que não. Eu acho que, na verdade, está tentando apontar para a minha glória, né? E aí, Tiago 4:6, é aquele versículo tão conhecido em que fala: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tem uma outra tradução que fala que Deus resiste aos soberbos. E eu sempre gosto de falar isso, não é que Deus não ame pessoas orgulhosas. Claro que Deus ama, porque, afinal de contas, ele não faz acepção de pessoas, ele ama todos nós, morreu por todos nós. Só que um coração orgulhoso é que não dá. Não que Deus não queira se aproximar, mas esse próprio coração, ele resiste, dizendo: não, Deus, olha só, não precisa não, eu sei resolver, deixa comigo que eu resolvo, eu não preciso da tua ajuda, não há necessidade, eu sei resolver tudo sozinho. Então, essas são características de um coração empoderado em comparação com a palavra de Deus. Então, eu estou achando que tem alguma coisa que não está apontando muito para ser empoderado, não.
Mas aí vamos ver a definição no dicionário do que é ser quebrantado. Eu sempre falo assim, quando eu vejo essas definições, eu estou deixando Deus fora da equação. E olha o que diz ser quebrantado. É o mesmo que quebrado, o mesmo que abatido, fraco, debilitado, extenuado, que está sem forças. Uma outra tradução fala assim: ter um coração quebrantado significa reconhecer a sua própria fraqueza. Ai, Lília, olha só. Estou vendo vantagem nisso, não. Porque, assim, que vantagem tem? E eu estar quebrada, abatida, fraca, reconhecer a minha própria fraqueza, sem forças. Ah, eu não estou vendo vantagem nisso, não. Só que isso, na verdade, eu não vou ver vantagem diante de um sistema do mundo, e não vou ver mesmo, porque o sistema desse mundo ele vai me apontar o tempo todo para você tem que ser empoderada, você tem que ser empoderada, ele vai me apontar sempre para isso, e vai, inclusive, dizer, olha, ser quebrada, batida, fraca, isso aí, você te faz uma perdedora. Só que, quando a gente vai na palavra de Deus, a gente vê alguns versículos em que fala assim, Salmo 34, 18, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. O Senhor está perto de você que tem esse coração quebrantado, que tem esse coração que às vezes está ali, sabe, dilacerado e que está reconhecendo que precisa de um Salvador, que precisa dele, que a sua suficiência está nele, e ele fala, e ele salva os de coração, os de espírito abatido, ele tem salvação, ele tem cura, ele tem restauração para esses que reconhecem que não são nada em si mesmos, mas que reconhecem que precisam dele, e que reconhecem que nós não somos nada sem ele. A cura, a restauração. Olha o que diz o Salmo 147, 3. Só ele, só Deus, cura os de coração quebrantado e cura as suas feridas. Só Deus é poderoso, queridas, para pegar o seu coração e trazer cura e trazer restauração. A você que às vezes chega, Senhor, eu não sei o que fazer, eu não sei o que dizer, eu dependo de ti, eu não sei qual a direção tomar, e ele está ali perto, perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Não desprezarei um coração contrito. Ele não despreza, gente. Ele está perto da gente. Ele está pronto. Então, se você percebe no teu coração alguma raiz de autossuficiência, não, porque é isso aqui que me faz forte. Mentira! É isso aí que te faz afastar das bênçãos de Deus. Porque como eu falei, como se você estivesse falando, Deus, eu não preciso de você, e nós precisamos. Continuando aqui, Isaías 40, 31, aqueles que esperam no Senhor, porque aqui no quebrantado fala, ó, é aquele que está sem forças. E quantas vezes nós estamos sem forças? Quantas vezes eu já não cheguei diante do Senhor, me joguei na presença dele e falei, Senhor, eu não tenho mais força. Eu não tenho mais força em mim mesma, né? Eu não consigo mais, eu não sei mais como orar, eu já não sei mais o que orar, eu já não sei mais o que fazer, não sei nada, não sei o que falar, não sei o que fazer, e quantas vezes eu já cheguei aos pés deles chorando, só chorando, porque não tinha nem palavra, tamanha dor. E Isaías 40, 31 fala, aqueles que esperam no Senhor. E aqueles que esperam no Senhor não é aqueles esperando no Senhor. Esperar no Senhor não tá apenas falando de um esperar cronológico. Até sim, a gente não sabe o tempo dele, mas esperar no Senhor é crer, é confiar nele. Eu consigo esperar nele até cronologicamente porque eu confio nele. Eu consigo esperar nele cronologicamente porque eu sei que ele não falha, que ele é fiel. Eu consigo, sim, esperar nele de forma cronológica porque eu sei que ele é o Deus que pode todas as coisas, ele é o Deus que não chega atrasado, ele é aquele que
pode fazer o impossível se for necessário. Então, eu espero confiantemente. Salmo 40, versículo 1 fala isso. Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. No original hebraico, esse esperei com paciência, esperei confiadamente, esperei confiantemente, porque eu sei quem ele é o Jeová Rafá, aquele que cura, ele é o Jeová Jireh, aquele que provê, ele é o Jeová Sabaoth, aquele que é o Senhor dos exércitos e que peleja por nós. Então, eu posso esperar nele confiantemente. Eu posso esperar. Então, aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam nele, aqueles que, como eu sempre falo, acreditam que o que ele diz é verdade, renovam as suas forças. Voam alto como águia. A águia voa acima das nuvens. Quem já pegou aqui um avião e quando ele sobe, às vezes está um temporal horroroso e ele está passando ali no meio daquelas nuvens escuras, você olha para o lado, está tudo escuro, ele está subindo assim, balançando por causa de como é que está, né? Aquela meio turbulênciazinha, e ele vai, mas quando ele chega acima das nuvens, só tem céu limpo, é aquele céu lindo, aquele céu de brigadeiro, e porque está acima dos problemas. Então é isso que o Senhor está falando. Voam alto como águias, voam alto acima dos problemas, não na tua força, mas na força daquele que te capacita, porque se você tem um coração quebrantado, você tem esse coração contrito, esse coração, segundo a definição de dicionário, né? Esse coração que está sem forças em você mesmo, que está abatida em você mesmo, que está quebrada em você mesmo, mas que nele as suas forças são renovadas, que nele ele te faz enxergar, ele te faz voar além de tudo aquilo que você está vivendo. Correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, porque é o Senhor que te renova. Então, gente, eu acho que vale a pena ter um coração quebrantado. Porque olha só o que diz 2 Coríntios 12, versículo 9, na versão amplificada, aquela versão que eu gosto. Pois quando estou fraco, como assim, Lília? Quando eu estou fraco em força humana, então eu sou forte. Não na minha força, porque humanamente eu estou fraco, mas eu sou forte. Como assim? Eu sou verdadeiramente capaz, eu sou verdadeiramente poderoso, eu sou verdadeiramente recorrendo à força de Deus. Então, queridas, quem te fortalece é o Senhor, quem te faz capaz é o Senhor, quem te faz poderosa para vencer é o Senhor, porque Ele é aquele que é o que te renova. É o que te restaura, é o que te sustenta. Aí eu voltei aqui, eu inverti propositalmente os versículos. Se eu vou lá em 2 Coríntios 12, 9, agora, Paulo falando daquele espinho na carne, ele fala assim, portanto, gloriar-me-ei ainda mais nas minhas fraquezas. Peraí, gente, se eu sei que enquanto eu estou na minha força humana, estou fraco, fraco na força humana, eu sou verdadeiramente capaz, verdadeiramente poderoso e verdadeiramente recorrendo à força de Deus, então eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo me envolva completamente e habite em mim. E aí o Senhor, uma continuidade, ele fala assim, então, mas ele me disse, o Senhor disse, a minha graça é suficiente para você. O que é isso? A minha benignidade, a minha misericórdia são mais que suficientes e estão sempre disponíveis, independente da situação. Queridos, a benignidade, a misericórdia de Deus, ela é mais do que suficiente, está sempre disponível para você. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você tem colocado diante de Deus, mas uma coisa eu sei. A benignidade dele é mais do que suficiente, a bondade dele é mais do que suficiente e sempre disponível, independente da situação. Sabe por quê? Porque
o poder de Deus está sendo aperfeiçoado na sua vida e é completado e se mostra de maneira mais eficaz na sua fraqueza. Sabe por quê? Porque quando você está fraco nas suas forças, quando você para e reconhece que sem Deus você não pode fazer nada, mas que nele você pode todas as coisas, você se rende, você fala, Senhor, eu estou aqui submissa ao teu querer, eu estou aqui com o meu coração ensinável, então o Espírito Santo consegue agir e te faz mais que vencedora em toda situação. Então, pegando uma frase que eu li, essa frase não é minha, me desculpem, falando aqui no feminino, me desculpem aquelas que se acham empoderadas, Deus prefere as quebrantadas, porque as quebrantadas reconhecem que Ele é a fonte de todas as coisas. As quebrantadas reconhecem que Ele tem todo o poder e toda a autoridade. E aí eu queria ver rapidamente com vocês características de pessoas quebrantadas. Se se Deus prefere as quebrantadas, então, gente, ó, só vou falar por mim. Eu quero estar nessa. Eu quero estar, não quero estar no outro time, não. Eu quero estar nesse time, porque eu quero ser. A alegria do Senhor é a nossa força. A Deda está colocando, e é isso mesmo. A alegria do Senhor é a nossa força. Foi ótimo, Deda, obrigada. Não é ficar rindo sem parar, que nem um bobo da corte. Não, a alegria do Senhor é a nossa força, porque eu sei quem Ele é. Eu sei quem Ele é e o que Ele pode fazer. E essa certeza de quem Ele é e do que Ele pode fazer tira os meus olhos daquilo que eu estou vivendo, que tirou a minha força e me faz colocar os olhos nele, naquele que pode todas as coisas. E quando eu mudo o meu paradigma, eu mudo a minha visão, tiro a visão daquilo que eu estou vivendo, daquilo que eu estou sentindo, e coloco nele, que pode todas as coisas, e que pode todas as coisas, isso me alegra. Isso me alegra. E isso me fortalece, gente. Então, vamos lá. A partir de características de pessoas quebrantadas, a primeira dela é a dependência. E eu vou estar aqui lendo o texto, vou estar lendo à medida que a gente for batendo papo para ganhar tempo. Está lá em Lucas 1, a partir do versículo 28, que é quando o anjo chegou e fez aquela anunciação para Maria de que ela ficaria grávida por obra do Espírito Santo, o plano de Deus sendo revelado ali para ela, né? E a primeira característica é dependência. Olha o que o anjo falou para Maria. O anjo, aproximando-se dela, aproximando-se de Maria, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Perguntou Maria ao anjo. Não, desculpa, isso aí já é outra coisa. Alegre-se, ó agraciada, o Senhor está com você. Gente, como eu falei, a primeira característica é a dependência. E o anjo, quando chegou, olha, alegre-se, ó agraciada, alegre-se, ó favorecida, alegre-se aquela onde foi encontrado o favor de Deus. E, gente, não há melhor lugar para se estar nessa dependência. A Ellen colocou aí a passagem, obrigada, Ellen. Não há melhor lugar do que se estar nessa dependência do que ser agraciada. Sabe por quê? Porque não há maior dependência do que isso. Porque quando o Senhor chega, o anjo chegou para Maria e hoje ele chega para a gente e fala assim, olha só, salve, ó agraciada, salve, ó Patrícia, agraciada, salve, ó Antônia, agraciada, Ellen, Deda, Josiane, Débora, Rosilma, Sabrina e todas as outras aqui, né? Salve vocês que estão sendo favorecidas, que estão recebendo o favor de Deus. Gente, não há melhor lugar, não há maior dependência do que essa, sabe por quê? Porque se eu estou recebendo um favor de Deus, se eu estou sendo agraciada por Ele, graça é um favor imerecido. Se eu estou sendo agraciada, se eu estou recebendo isso, eu olho e vejo que, na verdade, não é nada sobre mim, é tudo sobre Ele.
Eu olho e vejo, não é por mim, não é no que eu tenho, não é na minha força, mas é tudo sobre quem ele é e o que ele pode fazer, como eu disse lá no início, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. E foi isso que ele falou, e Maria precisava ouvir isso, sabe por quê, gente? Porque mais tarde, lá, já quando Jesus entrou em Jerusalém, e ele foi ali ovacionado pela multidão, foi falando, Hosana, Hosana ao filho de Davi, bendito é aquele que vem em nome de Deus, Hosana nas alturas, olha, esse é o filho, verdadeiramente é o filho de Deus, e ali exaltando Jesus, se ela não tivesse essa certeza de que tudo era um favor imerecido, que tudo era a graça de Deus, que tudo era ele, que tudo era dele e por ele, isso poderia gerar no seu coração, olha só meu filho, hein? Nasceu de mim, eu que gerei, eu que criei, olha só, sendo exaltado, mas também, né, atrás de todo filho tem uma grande mãe que criou, olha o orgulho, olha a vaidade, olha um coração saindo de um quebrantamento para um empoderamento, um endurecimento. Mas, ao mesmo tempo, o anjo não falou só isso. Ele falou, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. E ela, como ela precisava saber que o Senhor estava com ela. Porque um pouquinho tempo depois de toda essa exaltação, ela estaria vendo o seu filho sendo morto numa cruz. E, queridas, olha só, a gente sabe, e Maria sabia, que Jesus tinha vindo com esse propósito, ela sabia que ele era filho de Deus, que ele tinha vindo para morrer pela humanidade, inclusive por ela também precisava de um Salvador. Ela sabia disso tudo, mas vamos parar aqui e vamos pensar. Naturalmente, como quem é mãe aqui, era o filho dela, tinha nascido dela. E eu acho que a gente não consegue dimensionar ela como mãe, a dor terrível. Como Salvador, ela sabia que ele tinha que passar por aqui. Mas, ao mesmo tempo, era filho dela. Ver o teu filho sendo maltratado, escarnecido, cuspido, machucado, pregado numa cruz, morto, crucificado, morto. Que dor terrível. Gente, outro dia, eu contei outro dia lá, no domingo, contei para Ellen e para outras pessoas, eu levei uma mordida de um cachorro porque eu fui defender o Luke, que era o cachorro daqui de casa, outro cachorro vinha avançar nele, eu peguei no colo, fui defender, falei assim, não vai pegar ele, e me coloquei na frente, o cachorro nhaque nas minhas costas. Tu imagina, porque eu fiquei assim, aquele cachorro, mas não vai pegar o Luke mesmo, meu neto? Imagina, gente. E eu fui no reflexo. Quando eu vi, eu já estava com o Luke no colo e quase que eu estava soltando o cachorro. Então, imagina, gente. Imagina a dor dela como mãe. E que não podia sair dali e fazer nada. Então, ela precisava saber, o Senhor está contigo, Maria. Ele está com você naquela hora da maior dor, ela precisava saber que o Senhor estava com ela, e isso também serve para nós, nas maiores horas de dores da sua vida, tenha certeza, o Senhor está com você, Ele não te deixa. E ele, não só ele mesmo, ele não te deixa, como ele proporciona situações para que você não fique sozinho, ele manda pessoas, ele usa pessoas, porque naquele momento Jesus poderia, ele poderia até falar assim, olha só, me deixa aqui sofrer, me deixa, já fiz tudo por vocês, estou indo morrer por vocês, agora me deixa sofrer. Não, mas nem naquela hora, ele olhou para ele, porque quando ele olhou ali na cruz, um pouco antes de morrer, e ele viu Maria, ali a sua mãe, e João, aquele discípulo, né, que era o próprio João falava, o discípulo que ele mais amava, ele estava ali, ele até naquela hora,
ele falou: João, eis aí a tua mãe. João estava perdendo o melhor amigo dele, vamos dizer assim. E ele estava falando: você não vai ficar sozinho, João. Vai ter alguém perto de você. E para Maria, o Senhor não falou, né? O anjo não falou, o Senhor está contigo. Ele virou para Maria e falou: Maria, mulher. Mulher não era um sentido pejorativo, não, tá? Mulher, naquela época, no contexto hebraico, não era assim, ô mulher, não. Mulher, ela, querida, ô minha querida, era esse o contexto, sabe? Quando se falava, sou mulher, estava falando assim, ô querida, ô minha querida. Era um contexto, era uma palavra carinhosa, não era uma palavra pejorativa. Ele falou assim, mulher, eis aí o teu filho. Era o Senhor falando ali. Mulher, olha aí, eis aí o teu filho. Você não vai ficar sozinha. Vai ter alguém para cuidar de você. Porque, historicamente, se fala que José, nessa época, quando Jesus foi crucificado, ele já tinha morrido. Jesus era o filho mais velho. Né? Depois, quando o pai faltava, o filho mais velho assumia a responsabilidade. E o filho mais velho estava morrendo. Você não vai ficar sozinho. Tem alguém para poder cuidar de você. Como ela precisava disso. E como a gente precisa. E ele não deixa a gente sozinho. Mas, continuando, a segunda característica, o improvável está sempre presente na sua vida. O improvável está sempre presente na vida daqueles ou daquelas que têm esse coração quebrantado. E, gente, olha só, para pensar comigo. Tanto Maria como Isabel eram completamente improváveis. Todas duas. Naturalmente falando, humanamente falando, tá, gente? Maria, ela era uma jovem. Ela era uma adolescente, na verdade. E naturalmente falando, humanamente falando, tá, gente? O que é uma gravidez na adolescência? Sem um casamento. Vocês estão entendendo? Completamente improvável. Ao mesmo tempo, Isabel, a sua prima, ela já era idosa. Gravidez na velhice, que a gente vai ler aqui. Ah, mas olha só, a gravidez de alto risco. E vai morrer, o filho vai ficar pequeno. Então, eram mulheres completamente improváveis de acontecer algo. Algo assim da parte de Deus, vamos dizer assim, naturalmente, humanamente falando. Mas olha o que o texto diz. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Duas mulheres naturalmente, humanamente improváveis. Só que, como eu falei, o improvável está sempre diante daqueles que têm um coração quebrantado. E quando o anjo chegou para Maria e falou, Maria, olha só, contou, né? A gente já leu antes, todo o plano de Deus, e ela falou, mas como acontecerá isso se eu sou virgem? E ele explicou o que aconteceria, né? Como seria o desenrolar desse plano. E aí eu queria que vocês segurassem isso e a gente voltasse um pouquinho lá no início do capítulo de Lucas 1, porque ali vai contando que Zacarias, né, era o marido de Isabel, eles eram um casal que já oravam durante muito tempo, pedindo filhos, eles já estavam velhos, ela ainda era estéril. Zacarias, ele era sacerdote lá em Jerusalém, no templo em Jerusalém, ou seja, ele conhecia a lei e os profetas, ele sabia quem tinha sido Abraão, ele conheceu Moisés, sabia da história, ele sabia de tudo.
E o anjo chegou para... Vocês vão entender porque que eu estou falando isso. O anjo chegou para Zacarias e falou: Zacarias, olha só, Isabel, Deus ouviu a oração de vocês. Isabel vai ter um filho, ela vai ficar grávida, ela vai ter um filho. E foi anunciando. E Zacarias chegou para o anjo e falou assim: mas como assim? Como isso pode acontecer? É tão improvável, como Maria, né? Como isso pode acontecer? É tão improvável. E parece que os dois disseram a mesma coisa. No português, sim, na tradução, conforme foi feito. Mas, a nível do original grego, não era assim. As expressões eram diferentes. E quando Zacarias chegou e falou assim, como isso pode acontecer? É tão improvável? Esse tão improvável sou eu que estou falando, tá, gente? Como isso pode acontecer? O anjo respondeu para ele, porque duvidaste do que Deus falou, vai ficar mudo, até o nascimento do menino, do bebê. Ué, mas eles perguntaram a mesma coisa? No original, não. Quando Zacarias perguntou, no original, a expressão que ele usou queria dizer, o anjo, como se ele falasse assim, o anjo, olha só, me explica racionalmente como isso pode acontecer. Eu preciso entender com a minha razão como é que uma mulher já idosa, na velhice e estéril, pode ficar grávida. Se você conseguir me explicar, aí eu vou acreditar. Maria, a expressão grega, ela falava assim, quando ela falou, como isso pode acontecer? A expressão era assim, Senhor, eu me rendo. Eu não sei como isso pode acontecer, porque eu sou virgem. Mas, se você falou que vai acontecer, eu acredito. E me rendo. Cumpra em mim o teu querer. E a gente vai ler isso aqui daqui a pouco. Cumpra em mim o teu querer. Vocês viram a diferença? Um apontava para realmente a incredulidade. Se eu conseguir entender com a minha razão, aí eu acredito. Se eu não entender, olha o coração. Se eu conseguir essa explicação, aí eu vou. Agora, se eu não conseguir, eu não fico. Maria se rendeu. E, gente, deixa eu te falar uma coisa, queridas. Deus não tem problema com os seus questionamentos. Ele não tem problema se você fala, Senhor, eu não estou entendendo. Como isso pode acontecer? Como Maria falou, eu sou virgem, eu não estou entendendo, mas olha, Senhor, eu confio em você. Eu acredito que o que você diz é verdade, então eu me rendo completamente às tuas direções. Eu não tenho ideia de como isso vai acontecer, mas eu me rendo. Gente, eu já passei tantas vezes por isso. Promessas que o Senhor Deus deu, que ao natural pareciam completamente impossíveis. Você vai ficar curado, ele me curou, você vai dar um filho, vai ter um filho, nada do filho vir, ele falou, vai comprando enxoval. Mas eu falei, Senhor, eu creio, e saí comprando. Noivado terminado, e ele vai comprando, como se nada tivesse acontecido, vai fazendo. E eu creio, então eu não tenho ideia como isso vai acontecer, não, mas eu vou fazer. Sabe, nós não fomos chamadas muito para ficar questionando Deus, no sentido de, não questionando, que eu acabei de falar que ele não tem problema com questionamento, e não tem, o que eu quero dizer é o seguinte, ficar assim, Senhor, olha só, eu só vou acreditar se eu conseguir entender com a minha razão. Não, nós não fomos chamados, mas fomos chamados para andar pela fé. O justo viverá pela fé. E isso não tem nada a ver em não ter um raciocínio, não ter uma fé inteligente, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que nós fomos chamadas para andar por fé, andar por aquilo que Deus diz, por aquilo que Ele fala, e o que Ele fala, de repente, vai estar contrário ao que você está vivendo, mas se Ele falou, eu vou ficar com o que Ele falou. Se Ele falou, eu vou ficar com o que Ele falou, a despeito do que eu estou sentindo, porque eu fui chamada para caminhar pelo que eu creio, pela fé, e ter fé é confiar, é acreditar, queridos. Como eu disse, Deus não tem problema com o seu questionamento. Senhor, eu não sei como que vai acontecer, não. Eu não sei. Pode falar isso até com lágrimas. Só se renda e deixa Ele fazer.
Porque ele tem problema com a incredulidade. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem acreditar que o que ele diz é verdade. Sem confiar que o que ele diz é verdade. E, gente, isso é lógico. Eu falei lá no início, ele não faz acepção de pessoas e não faz mesmo. Mas eu gosto de uma expressão do pastor Kenneth Reagan, ele já até faleceu, em que ele fala, Deus não faz acepção de pessoas, mas é como se, entre aspas, ele fizesse acepção de fé. Entre aspas. Sabe por quê? Porque se ele chega e fala assim para alguém, toma isso aqui. Ah, eu não acredito, nem adianta. Não acredito. E uma outra pessoa, Senhor, eu acredito no que você fala, não é o que eu estou vendo, não é o que eu estou sentindo, mas se você falou, eu acredito. Quem você acha que vai receber? Não é porque Deus tem filhos preferidos, de maneira alguma. É porque um endureceu o coração, o outro se rendeu. Terceira característica, eu estou acabando, disponível. Quem tem um coração quebrantado é disponível. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Rendição. Eu estou disponível, Senhor, cumpre em mim o teu querer. E quantas vezes nós somos tão rápidas a sermos disponíveis para tanta coisa. Lília, olha só, precisa fazer hora extra, precisa virar, estou aqui, estou disponível. Lília, olha só, tem que fazer isso, arruma, não sei o quê, estou disponível. Mas aí chega na casa do Senhor, Lília, olha só, a gente está precisando de ajuda nesse ministério, vamos lá. Ah, não. Lília, olha só, a gente está... Ah, não. Lília, olha só, o Senhor está te chamando, vem, vamos lá, vamos buscar. Ah, não. Querida, esteja disponível nas mãos do Senhor. Esteja disponível, nós estamos aqui como representantes de Deus. Eu sempre falo isso, o mundo não vai enxergar Jesus, Jesus não vai voltar em carne e osso. Ele já veio, quando ele voltar agora para buscar a sua igreja, o mundo vai enxergar Jesus através da minha e da sua vida. Através do que a gente fala, de como a gente age, da nossa vida. Você é a Bíblia que a única Bíblia que muitos vão ler. Tem muita gente que não vai abrir a palavra de Deus, mas ela vai olhar para você e vai ver Jesus. A igreja é a resposta que o mundo precisa para falar, tem solução para a tua vida, tem direção para a tua vida, tem transformação para a tua vida. Sabe, a transformação, a sabedoria, a força, a vitória tem um nome, e esse nome é Jesus, e você é representante dele, eu sou representante dele. Então, esteja disponível para ser um instrumento das mãos do Senhor, nas mãos do Senhor, queridos. E a última coisa, para a gente terminar, uma pessoa, então a gente já viu, uma pessoa que tem um coração quebrantado, ela é dependente, né, é uma característica, dependência. A segunda característica é o improvável está sempre presente na vida dela, mas Deus ele é poderoso para transformar esse improvável, ainda que seja impossível, em coisas possíveis, e ela está disponível. E a última coisa, essa pessoa ela é conectada, e essa conexão, ela gera uma influência. E a última parte do texto. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou, bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você, dará à luz. Mas por que sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Quando Maria chegou à casa de Isabel, o bebê que estava dentro do ventre de Isabel se agitou, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo.
E é muito interessante porque o mais natural na cultura judaica, né, era que as mais novas reverenciassem as mais velhas. E Maria até fez isso, depois ela ficou com Isabel durante os meses até o bebê nascer. Ela ficou ali ajudando, amparando, apoiando Isabel. Só que, quando chegou ali, aqui o texto fala que Isabel, ela reverenciou, ela exclamou: bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. Mas porque sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Ela reverenciou Maria, sabe por causa de quê? Por causa daquele que estava no ventre dela. Por causa daquela presença que ela carregava, por causa daquela pessoa que ela carregava, que era Jesus, a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor. E falou que Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Queridas, olha só, deixa eu te falar, você hoje carrega a mesma presença que Maria. A mesma pessoa, na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus e está dentro de nós. A palavra nos diz que quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo vem morar dentro da gente. É o mesmo, é a mesma presença, é o mesmo poder. Ele tem todo o poder e toda a autoridade, e o Espírito, na pessoa do Espírito Santo, ele veio morar dentro daqueles que creem nessa sua obra de morte e ressurreição. Então, você carrega essa presença. Onde você vai, o Espírito Santo está com você. Onde você vai, o Espírito de Jesus está ali. Eu costumo dizer que, e a gente sabe, o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Então, eu costumo dizer que dentro de nós tem o Deus onipotente, onipresente, onisciente, ele está morando dentro de nós. Onde você vai, e aí eu te pergunto, o que você tem feito com isso? Qual a influência que você tem se permitido ser gerado na sua vida para impactar outras pessoas? Porque Isabel, ela foi impactada ali por aquela presença, por aquela pessoa. E sabe por que ela ficou cheia do Espírito Santo? O bebê se agitou dentro dela porque era o mesmo Espírito. Gente, o que você tem feito? Qual a influência, qual a conexão, qual a influência que você tem deixado que o próprio Deus que mora dentro de você opere na vida das outras pessoas? Nós fomos chamadas para poder levar essa influência. Olha só que frase legal essa aqui. A verdadeira, não é minha, a verdadeira influência é quando aquilo que está dentro de você é comunicado e transferido para a pessoa que está do seu lado. A verdadeira influência é quando você se permite, como Maria, estar disponível nas mãos do Senhor para que, através da ação do Espírito Santo que mora dentro de você, você seja um canal dele para abençoar pessoas, para levar uma palavra, para levar um abraço, para fazer alguma coisa que foi inspirada por ele. E essa influência ter o poder de transformar a vida das pessoas, queridas. Esse é o nosso chamado. Mulheres com o coração quebrantado, que vivem na dependência do Senhor, que vivem, qual é a segunda aqui? Que sabem que o improvável está sempre diante de nós, mas que, ainda que seja improvável, Deus é poderoso para transformar e fazer milagres através da sua vida. Fomos chamadas a estarmos disponíveis para poder, através de quem mora em nós, que é o Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus. Para quem não sabe, ou não lembra o porquê que eu falo que ele é o Espírito de Jesus, tem versículos que falam claramente isso, ele é o Espírito de Jesus. Quando lá em João, no Evangelho de João, Jesus disse aos seus discípulos, olha, eu vou voltar para o Pai. E os discípulos, não, todo mundo triste. Ele falou, não fica triste, não. Eu vou rogar ao Pai que mande outro, que estará com vocês o tempo todo.
No grego, no original grego, essa palavra outro significa outro da mesma espécie. Outro que, tal como eu sou, ele é. E quem veio, quem o Senhor enviou é o Espírito Santo. Ele é como Jesus. E, gente, naquela época, se Jesus estivesse aqui, ele não poderia estar em outro lugar. Agora, o Espírito, através do Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus, ele está aqui, ele está aí na sua casa, ele está aí no seu trabalho. Onde você está, ele está, porque ele está dentro de você. E essa é a característica de mulheres e pessoas quebrantadas. Deixar com que essa presença, com que essa pessoa que mora dentro de você seja revelada para impactar e transformar outras vidas. Então, a última frase. Vou botar no feminino. As empoderadas por Deus reconhecem que toda a sua força vem de Deus. O problema não é ser empoderada, o problema é se achar empoderada em si mesma. Porque se é para ser empoderada, que seja empoderada por Deus. Porque ele vai ver que onde ele te levar, você vai estar levando o nome dele. Então, as empoderadas por Deus reconhecem que toda a sua força vem de Deus. E por este motivo, são pessoas equilibradas, que reconhecem que precisam dele. Queridos, que Deus te abençoe, que você possa, que essa palavra possa entrar no seu coração e você possa tomar essa decisão de se deixar ser esse instrumento nas mãos dele. O mundo precisa disso. O mundo precisa ver quem mora em você, através da sua e da minha vida. Que Deus te abençoe. Deixa eu parar aqui a gravação para a gente orar